Vamos continuar a leitura? O trabalho do Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade, dizendo: sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Eu não posso mudar a mim mesmo, mas eu acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesmo. Deus começou uma boa obra em mim e ele é capaz de completá-la. Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João, no capítulo 16, nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar sozinho com isso. Apoie-se em Deus. Você não foi chamado para lidar sozinho. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que se eu confiasse nele, ele iria me tornar uma pessoa positiva. Eu estava passando maus bocados tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora eu não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes, um fumante que deixou de fumar não tem tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei eu não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora eu não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que como tenho visto tantas mudanças positivas na minha vida, desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa que seja negativa. Enfrento a realidade e o encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga, eu não estou doente. Você está. Porque isso não é verdade. Mas você pode dizer, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente eu vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer, o poder curador de Deus está trabalhando em mim. Neste exato momento, eu creio que ficarei bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja isso positivo ou negativo. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre o Senhor, se ele desejava ou não que eles continuassem o namoro. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando, esperando e acreditando que o seu ex-noivo a procuraria e iria se sentir da mesma forma. Eu a aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem desse jeito. E ela disse, bem, isso não é ser negativo? E eu disse, não é. Negativismo seria pensar, minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá. Eu fracassei, agora eu serei infeliz para sempre. Ser positivo seria dizer, estou realmente triste porque isso aconteceu, mas eu vou confiar em Deus. Eu espero que o meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que o nosso relacionamento será restaurado. Mas, mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como eu quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas eu creio no Senhor. Creio que no final tudo cooperará para o meu bem. Isso é enfrentar os fatos tendo uma mente pronta e ainda sendo positivo. Isso é equilíbrio. Abraão, esperando contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 18 a 20. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas, mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, da mesma forma que começamos, não poderemos permitir que a situação controle a nossa alegria.
Cremos por muitos motivos, mas acima de todos eles cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer, apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivo eu e você nos tornarmos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e para fluir com Ele nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando, Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Eu o encorajo a reler Romanos 4, versículo 18 a 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos, ele sabia, ele considerou, embora apenas brevemente, a completa impotência do seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança estivesse se acabado, ele esperou com fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança agora. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteça. Não posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar e ser positivo. Coloque-se no reino miraculoso de Deus. Espere um milagre em sua vida. Espere coisas boas. Olha o que diz Isaías 30, versículo 18. Mas o Eterno não terminou ainda. Ele quer ser bondoso com vocês. Ele se esforça para tratá-los com misericórdia. O Eterno aguarda o melhor momento para fazer tudo certo. Tudo. Felizes os que esperam nele. Este versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas, minhas também. Se você meditar nele, ele começará a trazer grande esperança. Nele, Deus está dizendo que Ele está procurando alguém com quem ser gracioso, com quem ser bom. Mas não pode ser alguém mal-humorado e de mente negativa. Deve ser alguém que tem expectativa, procurando e desejando que Deus seja bom com ele. Será que Deus pode encontrar você com um coração assim hoje? Um coração positivo? Pressentimentos malignos. O que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo uma manhã no banheiro, quando percebi que no ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora, alguma coisa ruim que iria acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor, que sensação é essa que eu sempre tenho? Pressentimentos malignos, respondeu ele. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais havia ouvido a respeito. Logo depois disso, encontrei a frase em Provérbios 15, versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Percebi naquele momento que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa dos pensamentos e pressentimentos malignos. Sim, eu tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando não as tinha, ainda assim estava infeliz, porque os meus pensamentos estavam envenenando minhas perspectivas e me roubando a habilidade de desfrutar a vida e ver bons dias. Guarde sua língua do mal, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem enganosamente. 1 Pedro 3,10. Esse verso diz-nos claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter mente e boca positivas são situações interligadas. Não importa quão negativo você seja ou por quanto tempo você tem sido assim. Sei que você pode mudar, porque eu mudei. Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo. Confie no Senhor e seja positivo. Como é difícil, né? Quando nós nos decepcionamos muito durante várias vezes na vida, nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com circunstâncias. Geralmente a gente cria uma capa de proteção, né? Que
E às vezes as pessoas acham que isso é até uma vantagem, né? Eu não espero nada de ninguém, eu não espero nada de nada, porque quando acontecer uma coisa ruim eu já não assusto. E quando acontecer uma coisa boa, pra mim, vai ser festa. Às vezes as pessoas acham que isso é vantagem, mas não é. Uma mente negativa, nós lemos aqui, uma mente negativa produz uma vida negativa. E às vezes, quantas vezes nós, mães, né, produzimos isso nos nossos filhos? Quantas vezes nós falamos com os nossos filhos palavras negativas? Prepara, porque você, e a gente aponta os erros dele, você é assim, 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 as pessoas vão te ver assim, você tem que preparar porque as pessoas estão vendo, as pessoas vão te criticar porque você... Aqui, isso tudo traz um sentimento de inferioridade tão grande que dificilmente a pessoa vai se sentir forte e capaz para esperar, para ter esperança de dias melhores. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, nós precisamos mudar a nossa forma de falar. Hoje eu me peguei exatamente, eu até me surpreendi com essa leitura, porque eu vivi isso ontem e hoje. Eu tive, antes quando eu tive depressão, eu tive a síndrome do pânico. Então, qualquer barulho um pouco mais alto me acelerava o coração batia na garganta, e eu tinha falta de ar, e eu ficava muito, muito mal. E eu tive essa sensação ontem. Aí eu me senti mal, eu até pedi meu marido que orasse, colocasse a mão na minha cabeça e orasse para repreender. E depois eu fui pensar, eu tenho aprendido muito com essa leitura, a pensar no que eu estou pensando. Fui pensar o que eu estava pensando que me trouxe aquele sentimento. Eu estava pensando exatamente na situação que eu vivi na época que eu estava com depressão. Vocês estão entendendo? E se a gente não prestar atenção nisso, nós vamos viver vidas de angústia, vamos viver com a síndrome do pânico, vamos viver na depressão, sem saber por quê. É porque os nossos pensamentos estão buscando isso. Os nossos pensamentos nós estamos tão desatentos à mente, mesmo sabendo que é nela o campo de batalha, que vem pensamentos de insegurança, de incerteza, de pânico, e nós não percebemos de onde veio. Mas está muito claro. A partir do momento que eu começar a pensar, a prestar atenção no campo de batalha, eu vou saber definir e escolher ser positiva, ter esperança. Aí citou o exemplo de Abraão, né? Ele recebeu uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões, e Sara era estéril. E ele esperou para que essa promessa se cumprisse, crendo que ela ia se cumprir, apesar de Sara já ter 100 anos de idade. Sabe? E às vezes a gente perde as esperanças por coisas tão mais básicas, por coisas tão mais simples. Mas a gente perde as esperanças porque nós estamos pensando negativamente. Eu quero te incentivar com essa leitura a escolher melhor seus pensamentos, a escolher as palavras que vão sair da sua boca. Não é negar a situação que você está vivendo, não é negar a circunstância que você está vivendo, mas é trazer para dentro da circunstância esperança e fé. É trazendo à existência aquilo que os teus olhos ainda não estão vendo. Aí citou o exemplo, né? Sara, a Joyce Meyer falou, não é você, quando você estiver doente, falar eu não estou doente. Porque isso é mentira. É dizer, apesar, eu creio que isso vai passar e que eu vou melhorar. Sabe, gente, é muito ruim conversar com pessoas negativas. Eu tento, às vezes a pessoa está enferma, eu falo, olha, o Senhor Deus, Ele tem cura para você. A pessoa fala, mas o médico falou que não tem jeito. Aqui, mas eu estou te dizendo que o Espírito Santo pode te curar. Nossa, mas você tem que ver o diagnóstico. Aí a gente se cala. Porque a negatividade está tão presente na vida dessa pessoa que a palavra de Deus que pode curar e que pode tirar ela daquela situação já não acha mais espaço. Aí a gente tem que orar para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa. Então, se você é essa pessoa negativa, em nome de Jesus, abre os seus olhos. Mude suas palavras. Mude o seu olhar pela circunstância. Mude a forma com que você fala com o outro. Mude o seu incentivo com as outras pessoas, né? Então, essa é a mensagem da leitura de hoje. Vamos pensar positivo.
porque o nosso Deus é um Deus positivo. E Ele procura corações positivos para que Ele possa manifestar a bondade dEle. Amém? Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós declaramos que nós dependemos do Senhor até para sermos positivos. Ainda bem que o Teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ainda bem que nós podemos contar com Ele, ainda bem que quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou conosco o Consolador, que é o próprio Espírito Santo. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha realmente nos mostrar o pecado, a justiça e o juízo, para que nós possamos ter equilíbrio nas nossas vidas, Pai, para que possamos receber o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço.